E aí, beleza? Uma atiradora de elite aguarda em emboscada esperando a chegada de um avião. Quando um homem sai da aeronave, ela dispara. Em seguida, recolhe a cápsula deflagrada e começa a pensar em sua rota de fuga. Em outro lugar, um homem desperta de um pesadelo e decide dirigir pela noite, tentando esquecer o sonho perturbador. Ele passa as horas até o amanhecer à beira-mar, observando com tristeza um casal feliz passeando com seu cachorro. Mais tarde, recebe uma mensagem de um remetente desconhecido e segue para a base do Corpo de Fuzileiros Navais. Ao chegar em território federal, dirige-se ao escritório de uma mulher que se apresenta como agente Bartolomeu. Ela sabe que Levi vem de uma família militar e que ele mesmo é um atirador de elite de alto nível, com 113 mortes particularmente difíceis em seu histórico. Após se aposentar, Levi aceitou contratos privados, mas no momento não possui obrigações. Embora esteja sempre pronto para trabalhar com os fuzileiros navais, recusa qualquer contrato, pois o psicólogo militar o considerou inapto para o serviço. Ele está sozinho, sem namorada, sem parentes que possam se preocupar com ele. Não usa substâncias ou faz experimentos com drogas, já que isso afeta sua precisão. Ele poderia ter recorrido contra o diagnóstico do médico, mas não vê sentido nisso, assim como em muitas outras coisas. Enquanto isso, em um cemitério de uma pequena vila na Lituânia, um homem toca Bach na sanfona quando sua filha se aproxima. Ela é a atiradora Draza. Hoje é o dia de homenagem à sua mãe, e eles sempre tentam se encontrar no túmulo dela. O pai ouviu rumores de que Draza aceitou um contrato para eliminar um oligarca bielorrusso, e a filha admite que foi um trabalho difícil, pois o homem que matou tinha 4 filhos. No entanto, o pai a lembra de que esse oligarca vendia bombas de fósforo e minas antipessoais. Então é impossível contar o número de crianças que perderam a saúde ou a vida por causa desse homem. Draza entrega ao pai uma cápsula deflagrada que ele guarda em uma carteira junto com outras, convencido de que a filha está fazendo a coisa certa. Ele pede que Draza fique com ele por algumas semanas, mas ela já recebeu ordens para se apresentar em Moscou no dia seguinte. O pai desaprova, afinal ela é lituana e não precisa obedecer a essas ordens. Ele está em estado terminal e não quer morrer sentindo dor extrema. Então decidiu acabar com a própria vida no Dia dos Namorados. Ele pede que onde quer que esteja em 14 de fevereiro, acenda uma vela, olhe para Orion e se despeça. Algum tempo depois, Levi parte para mais uma missão. O destino é uma zona restrita onde seu avião não pode entrar. Para chegar ao posto designado, ele terá que percorrer 38 quilômetros a pé rumo ao norte. Seus dispositivos eletrônicos e relógios são confiscados, mas ele recebe um envelope lacrado contendo os detalhes da missão. Levi salta de paraquedas e logo aterrissa em uma floresta. Caminha pelas montanhas até alcançar seu destino, onde é recebido por um soldado encarregado de entregar o posto a ele. Jedi fica aliviado ao vê-lo, pois passou um ano inteiro ali sozinho. Levi admite que não sabe absolutamente nada sobre a missão, nem mesmo em que país está. Jedi, por sua vez, também não pode esclarecer a dúvida, pois está na mesma situação. Logo, o soldado o leva até uma torre que servirá de moradia para Levi no próximo ano. O local é totalmente autossuficiente, equipado com painéis solares, um gerador e um sistema de captação de água da chuva. A região tem caça abundante e até mesmo uma pequena horta. Do outro lado do desfiladeiro, há um posto idêntico pertencente ao bloco oriental. Levi não pode chegar até lá, mesmo que quisesse. Os declives da ravina estão minados e cobertos de armadilhas de todos os tipos. Assim, cada lado apenas cumpre suas funções. O trabalho é simples e adequado para um técnico qualificado. Realizar patrulhas diárias na fronteira ocidental e inspecionar os pontos de defesa fortificados. A verificação de comunicação com o mundo exterior ocorre a cada 30 dias. Transmissores de satélite foram instalados ao longo da fronteira para ocultar o desfiladeiro, enviando sinais falsos. Como resultado, esse local se torna invisível para satélites espiões e drones de reconhecimento. Não há comunicação com o mundo exterior. Em um cenário extremo, há um botão de pânico que alerta as autoridades caso algo aconteça. Se todos os sistemas falharem ou houver uma invasão, o sistema inicia o protocolo Stray Dog. JD não sabe o que isso significa, mas se Levi ouvir sirenes, a melhor opção é fugir. Acredita-se que tudo esteja ligado à Guerra Fria, pois a cada ano
ano, alguém do Ocidente patrulha este lado, enquanto alguém do Oriente observa o outro lado do desfiladeiro. Durante 75 anos, ninguém descobriu o que realmente existe dentro do desfiladeiro. O objetivo principal é impedir que qualquer coisa que esteja no desfiladeiro saia. Um ano atrás, quando assumiu o posto, J.D. também achava que seu antecessor tinha enlouquecido, mas ele viu algo que os guardas chamam de Hollow Man. J.D. não sabe o que realmente são, embora o nome tenha sido tirado de uma obra de um poeta. J.D. sabe que no final dos anos 40, 3 batalhões, 2.400 cavaleiros foram enviados para limpar a área, mas nenhum retornou. Depois disso, optaram por um sistema de contenção. J.D. aprendeu tudo isso com as histórias de seu antecessor, que podem ser apenas versões distorcidas. Mas o soldado acredita que o desfiladeiro é uma entrada para o inferno e que eles estão guardando os portões. Os homens se despedem e J.D. segue para o ponto de retirada, onde um helicóptero deve buscá-lo. Logo, a aeronave aparece no céu e solta um cabo. Mas, quando J.D. sobe a bordo, o piloto atira nele e joga seu corpo para baixo. Em seguida, informa a Bartholomew que a rotação foi concluída. Passa-se um mês. Levi cumpre suas tarefas com diligência, realiza patrulhas diárias, verifica todas as armas, assegura que as minas estejam operacionais e comunica-se com seus superiores para relatar que tudo está sob controle. Nos momentos livres, lê livros da torre, que possui uma vasta coleção. Um dia percebe algumas citações na parede, supostamente deixadas por seus antecessores, datadas de décadas passadas. Às vezes cuida da horta, colhendo os últimos produtos da estação. Em um dia qualquer, escuta o som de uma serra do outro lado do desfiladeiro. Usando binóculos, vê uma mulher. Draza também tenta identificar seu colega do outro lado, mas ao vê-lo se afastar, retorna ao seu trabalho. Naquela noite, Levi desperta de seu pesadelo habitual. Levanta-se e agarra seu rifle, sem perceber que quebrou um copo e cortou o pé nos cacos. As pegadas ensanguentadas no chão ajudam ele a recobrar a consciência. Ele pega os binóculos e vê Draza, que também não está dormindo, mas ao notar seu olhar, apaga as velas e se recolhe para dentro do quarto. Outro mês se passa. Draza comemora seu aniversário e, entediada, decide pregar uma peça em Levi. Dispara um tiro para o alto para chamar sua atenção. Quando ele pega os binóculos, ela levanta um cartaz perguntando seu nome. Levi avisa que o contato é proibido, mas Draza ignora. Ela escreve seu próprio nome e, por ser seu aniversário, declara que fará o que quiser. Levi ri, escreve seu nome e sugere que bebam em homenagem a ela. Draza então liga uma música e pede que ele dance, mas Levi insiste que não sabe dançar. Draza não acredita, ele deve ser bom em alguma coisa. Levi confessa que é um excelente atirador. Draza quer provas. Levi coloca seu cantil na borda do parapeito para acertá-lo com um tiro, mas Draza derruba o objeto primeiro com seu próprio disparo. Em resposta, Levi destrói a garrafa de vinho dela com um tiro certeiro. Draza então equilibra outra garrafa sobre a cabeça, mostrando que ele pode continuar treinando, mas de repente perde o equilíbrio por um instante. Assustada, ela abaixa a garrafa e faz um gesto para que Levi olhe para baixo. Levi mira na escuridão e logo avista algo se movendo. Uma criatura estranha semelhante a uma árvore viva. Ele abre fogo no momento em que um dos seres pisa em uma mina e explode, mas outros continuam escalando a parede. Draza agora também dispara, ajudando Levi a eliminar os monstros. Juntos derrubam várias criaturas até que o silêncio finalmente retorna. Assim que Draza se afasta da borda, mãos com dedos semelhantes a galhos agarram a beirada e um monstro de madeira rasteja para cima. Ele continua avançando em direção à mulher, ignorando os disparos de sua arma. Levi a cobre com um tiro de rifle e percebe que os Hollow Men também estão atacando o lado dela do desfiladeiro. Agora ele dispara para o outro lado, ajudando-a a combatê-los. Minas explodem na borda do desfiladeiro, lançando Draza para o lado, mas Levi a protege com fogo de metralhadora, assim como ela havia feito por ele momentos antes. Finalmente o ataque chega ao fim. Eles permanecem na escuridão por um longo tempo, tentando recuperar a compostura. Depois Draza percebe um ferimento que não havia notado durante a batalha e escreve que esse foi o aniversário mais legal da sua vida. Pela manhã, Levi inspeciona seu lado do desfiladeiro, soldando buracos nas cercas causados pela batalha da noite anterior e colocando mais
minas. De repente, um drone emerge do desfiladeiro abaixo, acionando uma reação imediata da torre de defesa do lado de Levi. Ele observa ansiosamente para ver o que acontecerá em seguida, mas o drone se afasta e a arma se silencia. Mais um mês se passa. Levi realiza suas tarefas enquanto Draza toca piano. Em um dia qualquer, Draza vê uma árvore de Natal iluminada do outro lado do desfiladeiro e uma mensagem festiva para ela. Eles constroem bonecos de neve e os nomeiam um em homenagem ao outro, como se isso os aproximasse de alguma forma. Também começam a jogar xadrez juntos, anunciando suas jogadas um para o outro. Certa noite, os dois organizam uma verdadeira batalha de tambores, usando qualquer coisa que possam encontrar como instrumentos de percussão. Fevereiro chega, Levi acorda mais uma vez de um pesadelo e sai para a varanda, onde o vento uiva. Ele percebe que Draza também está acordada. Pela manhã, ele escreve um bilhete para ela. É 14 de fevereiro. Draza coloca um disco de Bach para tocar e chora, lembrando-se de seu pai. Quando Levi percebe, pergunta o que aconteceu. Draza confessa que está tendo um dia difícil e de repente deseja que ele estivesse com ela. Levi passa a noite em claro, refletindo sobre a situação. Depois lê uma citação na parede sobre a coragem dos que foram longe demais e começa a trabalhar em um projeto complexo. Pela manhã, Draza vê Levi disparar uma granada com uma corda presa até a margem dela, criando uma travessia improvisada. Ela corre para a floresta, encontra o dispositivo ainda fumegante, apaga as chamas e amarra a corda a uma árvore. Então percebe um bilhete com um convite para jantar. Levi se arruma e recolhe um buquê de flores silvestres, depois se lança pela corda até o outro lado do desfiladeiro. No entanto, ele desacelera antes de alcançar a borda de Draza e precisa se puxar com as mãos, o que não é fácil. Draza o convida para comer torta de coelho e ele lhe entrega as flores. Ele não consegue evitar expressar sua admiração. De perto, ela é ainda mais bonita. Ela sugere que ele tome banho na sauna antes, já que está suado após a travessia. Levi ri, explicando que calculou errado a tensão da linha. Draza promete trazer roupas deixadas por ocupantes anteriores, mas durante o banho de Levi, ela as pendura um pouco longe demais, forçando Levi a correr nu para se vestir. Mais tarde, eles comem e especulam sobre onde no mundo podem estar. Ambos foram drogados durante o transporte, então não fazem ideia. Levi tem certeza de uma coisa: estão no hemisfério norte. Depois ele admite que é um atirador de elite. Draza percebe imediatamente quem ele é. O tiro dele no Iêmen foi o ápice da precisão. Levi muda de assunto e volta a falar sobre a localização deles. Draza explica que seu pai a aconselhou a não descobrir toda a verdade. Levi conta sobre sua infância no Oregon, onde seu pai lhe ensinou a atirar. À noite, eles ligam música e Draza consegue fazer Levi dançar, notando que ele mentiu sobre não saber. Ele é muito gracioso. Os dois se aproximam ainda mais. Depois conversam sobre tudo, ávidos para aprender mais um sobre o outro. Levi confessa que escreveu um poema dedicado a ela, mas se recusa a recitá-lo. Pela manhã, Levi se despede de Draza, admitindo que amou a torta dela, e então retorna para o outro lado do desfiladeiro. Mas, ao se aproximar de seu lado, uma mina explode. A corda se rompe e ele despenca para o desfiladeiro. Draza imediatamente agarra sua arma e um paraquedas, depois salta atrás dele. Mas a névoa densa esconde um rio furioso abaixo e ela mergulha nele, afundando rapidamente. Com dificuldade, consegue se livrar das tiras do paraquedas, perdendo seu equipamento, e luta para sobreviver agarrando-se a uma árvore caída. Enquanto isso, Levi permanece inconsciente, pendurado de cabeça para baixo em uma das enormes árvores do desfiladeiro, sem perceber que os galhos estão ganhando vida, transformando-se em uma estranha criatura semelhante a um inseto, pronta para devorá-lo. Ele desperta a tempo e consegue atirar no monstro. Draza ouve o disparo e corre em direção ao som. Enquanto isso, Levi cai da árvore, batendo nas raízes. Ele percebe que elas estão despertando e tentando puxá-lo para o subsolo, aparentemente querendo devorá-lo. Uma abertura gigantesca está prestes a se fechar sobre ele quando Draza chega e abre fogo, fazendo as raízes recuarem. Levi agradece por ter sido resgatado, mas Draza tem certeza de que ele faria o mesmo por ela. Eles vagam pela floresta enevoada, discutindo como sair dali, quando de repente um cavalo feito de raízes retorcidas investe contra
contra eles. Montado nele há uma figura humanoide estranha coberta de plantas. O ser desvia dos tiros e ataca Draza, enquanto Levi luta contra o cavalo. Eles mal conseguem derrotar essas criaturas bizarras. Levi acha que humanos vivos servem de alimento para esses monstros vegetais. Então Draza percebe que perdeu a corda no rio e agora não sabe como subir de volta. Ela sugere seguir o rio, esperando encontrar uma saída. Levi aponta os restos de um uniforme no corpo do cavaleiro caído. Tudo parece datar dos anos 40, pós-guerra. Devem ser os restos dos cavaleiros que desapareceram. Eles seguem caminho, observando as estranhas e aterrorizantes árvores e arbustos que claramente incorporam formas humanas. Pouco depois encontram estruturas parcialmente demolidas, aparentemente danificadas por atividade sísmica. Eles entram em um prédio que lembra uma igreja e exploram o interior. Os bancos ainda estão lá e em alguns deles há restos humanos. Levi sente um odor familiar e deduz que essas pessoas morreram por envenenamento por cianeto, se perguntando como isso aconteceu. Draza pede que saiam dali o quanto antes, quando de repente enormes aranhas caem sobre eles do teto. Eles disparam contra as criaturas e correm para a saída no momento em que os cadáveres mumificados nos bancos começam a se mover. Draza lança uma granada contra a parede da igreja. O fogo se alastra e eles conseguem escapar. Tentam se esconder, mas é impossível. Monstros estão por toda parte. Draza sugere que fiquem próximos à parede do desfiladeiro, onde pelo menos não podem ser atacados por trás. Eles correm até lá e encontram uma entrada para um hangar relativamente intacto, onde conseguem se barricar e descansar um pouco. Logo percebem que estão em uma base construída na rocha do desfiladeiro. Eles encontram um antigo laboratório cheio de produtos químicos e compostos. Vasculhando o local, Levi encontra um carretel de filme e um gerador que ainda funciona, apesar dos anos. As luzes se acendem, Levi encontra um projetor e eles assistem a um vídeo onde uma cientista descreve uma coalizão secreta de nações orientais e ocidentais no fim da Segunda Guerra Mundial. Enquanto Oppenheimer desenvolvia a bomba nuclear, esse laboratório trabalhava na criação de uma ogiva química com poder destrutivo sem precedentes. Então, um forte terremoto atingiu o desfiladeiro, destruindo o laboratório. A contaminação bioquímica resultante fundiu o DNA humano com plantas, animais e até insetos, transformando pessoas em monstros. No entanto, alguns indivíduos demonstraram maior resistência à infecção. Se nenhuma mutação aparecer em 5 dias, a pessoa é imune. A mulher no vídeo exibe mudanças assustadoras em seu corpo, enquanto Draza percebe uma ampola selada contendo uma solução. Enquanto isso, a cientista continua, afirmando que a humanidade pode ser poupada, apenas porque o desfiladeiro está em uma região intransitável. Ela pede perdão e espera que Deus tenha misericórdia deles. Então o vídeo chega ao fim. Eles seguem adiante e logo encontram uma sala com equipamentos modernos que claramente não existiam em meados do século XX, o que significa que o laboratório operou até pouco tempo atrás e não entendem por que não foi destruído ainda. Levi liga um computador e lê o nome de uma organização militarizada, Dark Lake. Ele percebe que não estavam trabalhando para o exército, mas sim para uma empresa privada, evidentemente muito rica e poderosa. Ele sabe que os drones da Dark Lake coletam espécimes híbridos em todo o mundo, o que sugere que a empresa está criando super soldados e protegendo seus segredos. Levi então vê um nome de programa, Stray Dog, e se lembra do aviso de JD. Ele percebe que é o nome de código para uma bomba térmica que deveria destruir o desfiladeiro no caso de um vazamento. Mas aparentemente o terremoto a danificou. Levi admite que, se não conseguirem sair, ainda valeu a pena porque conheceu Draza. Eles se preparam para seguir viagem quando Draza percebe que esqueceu sua bolsa na entrada, onde estão todas as suas munições. Eles não têm escolha a não ser voltar. Lançando uma granada de fumaça para cobertura, eles saem rapidamente. Draza recupera a bolsa, mas de dentro da névoa, uma raiz longa se estende, agarrando sua perna e arrastando-a para longe em alta velocidade. Algum cavaleiro de raízes a capturou, levando-a para a escuridão. Draza tenta cortar a raiz, mas é arremessada contra algo e perde a consciência. Levi a segue e logo encontra um silo de mísseis em ruínas. Draza desperta e percebe que está suspensa em uma sala, com um Hollow Man observando-a, como se decidisse por onde começar a devorá-la. Ela consegue
se libertar e lutar, mas a criatura é muito forte. Draza a incendeia com um pedaço de lenha em chamas, mas quase é dominada. Então Levi aparece salvando ela. Ele examina o Hollow Man e percebe que são os restos de um de seus antecessores, o próprio oficial que nomeou as criaturas como Hollow Man. Eles partem e logo descobrem foguetes danificados em meio a uma multidão de humanos mutantes, cuja fusão com plantas transformou o local em um pesadelo coberto de teias. Draza e Levi tentam atravessar, mas um humano-planta agarra Draza e Levi luta para libertá-la. Eles fogem, disparando contra as raízes vivas, até que Draza lança uma granada, incendiando os híbridos e criando uma rota de escape. Logo encontram um jeep ainda funcional, equipado com um guincho potente, e o dirigem até a base do desfiladeiro. Enquanto Draza luta contra os Hollow Man, Levi usa o guincho para lançar um cabo até o topo e o veículo começa a puxá-los para cima. Mas os monstros não desistem. Durante toda a subida, eles precisam lutar contra Hollow Man, quase caindo no abismo. Quando estão a poucos metros do topo, Levi quase escorrega, mas consegue segurar a estrutura do Jeep. Ele perfura o tanque de combustível, encharcando as criaturas que ainda se agarram à corda. Levi ateia fogo ao combustível e o Jeep despenca, derrubando os Hollow Man. Enquanto Levi e Draza se penduram na borda do desfiladeiro, cortam a corda e conseguem alcançar a torre de Draza. Depois de um momento para recuperar o fôlego, eles refletem sobre o que fazer a seguir. Se estiverem infectados, há apenas uma escolha: voltar para baixo. Mas precisam esperar 5 dias para ver se os sintomas aparecem. Levi confessa que foi enviado para lá porque não tinha ninguém que fosse procurá-lo. Mas agora tudo mudou. Draza sugere fugir para a França, mas Levi acredita que devem destruir o desfiladeiro primeiro. Depois de se despedirem, ele atravessa de volta e comunica-se via rádio com seus superiores, relatando que tudo está normal. No entanto, os drones da Dark Light detectam a atividade do observador oriental e Bartholomew ordena a eliminação de Levi. Ele não faz ideia de que está sendo vigiado por um canal de vídeo secreto e que sua jornada abaixo já foi descoberta. Bartholomew ordena que um helicóptero seja preparado. Na manhã seguinte, Levi e Draza fazem suas rondas habituais quando um helicóptero aparece. Eles se escondem na floresta, mas os drones os encontram. Os dois tentam escapar da zona de morte dos mísseis do desfiladeiro, mas os drones abrem fogo, ferindo Levi, e Draza consegue derrubar os drones. Finalmente eles saem da área de perigo, enquanto Bartholomew observa a citação de Buda que Levi deixou na parede e percebe que é hora de fugir. Mas Levi e Draza abrem fogo, desencadeando uma reação em cadeia de explosões, que expõe o desfiladeiro para satélites espiões. Então o protocolo Stray Dog é ativado. O helicóptero decola, mas é pego na explosão. Levi também é lançado no rio pela onda de choque e desaparece na correnteza. Draza espera 5 dias por ele em uma caverna próxima e depois disso ela parte. Algum tempo depois, ela se estabelece na França e finalmente abre a última carta dele, que contém o poema que ele escreveu para ela. Ela chora, lembrando-se dele. Ela começa a trabalhar em um café e um dia, de repente, vê Levi sentado a uma mesa. Draza se contém para não correr até ele e simplesmente pergunta por que ele ficou tanto tempo desaparecido. Ele admite que ficou gravemente ferido, mas agora ele está pronto para trabalhar na cozinha dela. Então eles se beijam. Terminando assim, The Gorge, filme de terror e ação de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.